A bola não para no canal do Fred Júnior, falando sempre de futebol, e ao meu lado, Savério Orlandi. Já foi diretor de futebol do Palmeiras, eu como setorista do Palmeiras por tanto tempo, foram 15 anos sem parar, sem sair. Eu convivi muito com o Savério como diretor de futebol. A bola não para sempre em nome de Premier League, Fantasy Game, que traz aí o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês. Tem também o Campeonato Argentino, foi um sucesso na Copa do Mundo, foram mais de 50 mil inscritos e vai crescendo o número de inscritos do Fantasy Game Premier League. Você pode acessar premiumleague.com.br e também baixar o aplicativo no seu celular. E ouvir a nossa entrevista aqui no A Bola Não Para, não só no YouTube, no nosso canal, mas também na Rádio Prado, a Rádio da Educação, radioprado.com.br. Você pode baixar o aplicativo no seu Android e ouvir também a nossa entrevista. Então é áudio e vídeo para vocês do A Bola Não Para. Savério, prazer revê-lo. Prazer é meu, tudo em ordem. Uma honra estar com você aqui, muito prazer. Prazer é meu. Savério, realmente eu tive uma boa relação ele como diretor de futebol. Não é fácil, né? Os setoristas às vezes tem uns arranca-rabos, é normal acontecer. Tive alguns problemas e o Savério lembra disso aí, até dificuldade de trabalhar, mas o Savério sempre foi uma postura, ele, Toninho, Cecílio, Genaro, sempre foram muito bacanas comigo, aí, foram muito legais e eu não posso reclamar sobre isso. Mas o assunto é outro, o assunto é hoje, é o Palmeiras de hoje. Savério, Felipão, técnico do Palmeiras, você trabalhou com o Felipão como dirigente, era um nome que você esperava, foi uma surpresa para você, Luiz Felipe Scolari voltando, terceira passagem pelo Palmeiras? É uma surpresa muito grande, eu não imaginava que isso pudesse acontecer nesse momento. Sabia da pressão que tinha sobre o nome do Roger, né, que já vinha inclusive anteriormente à Copa do Mundo. Eu acho que aquela derrota para o Corinthians, eu acho que ficou engasgado. Ficou, mas eu não imaginava que isso pudesse acontecer, até porque as notícias que eu tinha do Luiz Felipe eram de que ele estava verificando ou examinando outras situações que eram fora do futebol brasileiro, então foi uma surpresa, mas eu acho que é uma pessoa conhece a casa, então nesse aspecto eu acho que são pessoas que conhecem muito futebol, são pessoas do bem e eu acho que pode ajudar, quem sabe, né, tem algum ajuste a fazer no elenco, na minha visão, eu acho que tem alguma questão lá que dentro do vestiário precisa ser consertada, mas eu acho que o Felipe pode ser esse homem. Legal. E saber como você está vendo esse momento, porque muita gente está colocando que o Felipão está vindo para ser um escudo político. Ao invés de criticar o Maurício, criticar o Alexandre Matos, que é o diretor profissional do clube, né, o executivo do futebol, estão se colocando um medalhão para que ele tenha costas largas para aguentar a pancada. Vocês estão avaliando desse jeito? O Savério, que é membro do COF, o COF é o Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras, é um órgão importante do clube, fiscalização de contas, de orientação a decisões do presidente, é um órgão decisivo, importante no clube, tanto quanto o Conselho Deliberativo, por exemplo. E o Savério faz parte do COF, é conselheiro do Palmeiras, já foi diretor de futebol e pode falar um pouquinho a respeito. O que você acha, Savério? Você acha que tem esse lado de ser um escudo? Eu acho que tem esse lado, mas não só esse. Eu acho que pesou também bastante a questão do desejo da conquista da Libertadores, a experiência que o Luiz Felipe tem, a bagagem que ele tem para essa competição e para o sistema de mata-mata como um todo. Então acho que esses são dois grandes aspectos, né? Um pouco também para refrescar e para dar uma tranquilidade para que a direção possa trabalhar, porque o Felipão é um elemento catalisador, mas também a experiência que ele tem na competição, na Libertadores. Savério, agora falando um pouquinho já dessa parte do COF, você vem trabalhando e vem fazendo relatórios, tendo uma atuação importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você tem avaliado? A Crefisa chegou como um patrocínio sem igual no país, sem nada parecido num time de futebol, pelos valores colocados, né? O patrocínio só em si já é mais alto se comparar com qualquer outro clube. Teve o aporte financeiro para contratações de jogadores, depois houve uma mudança nesse aporte, o que era um aporte como uma espécie de doação, uma ajuda ao clube, virou como uma dívida agora para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter que arcar com esse valor. Como que você tem visto tudo isso, Savério? Bom, é importante até deixar claro, porque o COF tem sido mal interpretado nesse assunto, sobretudo nas últimas semanas, por conta das reprovações das contas da diretoria dos meses de janeiro e fevereiro. Ou seja, as duas primeiras contas do ano foram reprovadas pelo COF. Foram reprovadas justamente no momento que o Palmeiras acabou assumindo, né, aquela obrigação de pagar os empréstimos que eram recebidos por força de um contrato de patrocínio, ou seja, que não pressupunham uma devolução desses valores,
Desde o final do ano houve a conversão numa assunção do empréstimo pelo Palmeiras com a criação da obrigação desse passivo de cerca de 130 milhões. Certo. São duas coisas distintas aqui que a gente precisa colocar. Primeiro, o patrocínio em si. O patrocínio, de fato, é um patrocínio bastante incrementado em relação aos demais patrocínios que os clubes do Brasil têm hoje. Por outro lado, é uma via de duas mãos também. A exposição que esse patrocinador teve nos últimos anos nunca tinha alcançado, mesmo anunciando, né, da forma que anuncia, uma grande emissora. Globo, quer dizer, havia ali uma penetração muito grande em todos os cantos, em todos os rincões do país, mas não havia a mesma visibilidade que tem hoje a empresa. Isso é inegável. E sobretudo, os seus dirigentes e a sua presidente, né? Então, é uma via de duas mãos. O Palmeiras acabou proporcionando a ela, até por um período de conquistas. Então, nada mais justo. E aquele contrato está bastante equacionado, né? Muito embora ele tenha um valor um pouco maior, mas faz parte da contrapartida que ela está recebendo. Esta é uma questão. Sim. A questão que veio como os aportes sob a forma de patrocínio... O bônus, a gente pode falar, né? O bônus começou, primeiro, como um ensaio ainda na gestão do presidente Paulo Nobre, um primeiro caso que foi do Lucas Barros, Sim. sob um modelo que já... por conta das deliberações da FIFA, sobretudo pela impossibilidade de detenção de direitos econômicos por terceiros alheios às figuras do futebol, associação esportiva, se criou essa condição de um patrocínio pontual que realmente fazia sentido, né, dentro de um jogador que vem com algum destaque, porque aí ela poderia explorar essas propriedades, e depois foram feitos outros negócios. A primeira questão que se põe é o seguinte: houve um certo descontrole em algumas operações ano passado. Começaram a fazer uso desse mecanismo de uma forma indistintiva. Sim. Segundo lugar, no momento que houve o problema e a discussão sobre o aspecto de uma glosa da Receita Federal, enfim, que ensejava a mudança desses contratos, isso deveria ter sido melhor discutido e acabou redundando na assunção do empréstimo, né? O Palmeiras contraiu um empréstimo bastante vultuoso, que desobedeceu aspectos formais do clube e também questões materiais. Então, questões formais, o valor da dívida reclamaria da diretoria executiva que tivesse aprovação prévia do COF, o que não aconteceu. Exatamente. Um outro aspecto formal, a data de celebração do primeiro aditivo do contrato, talvez por uma desatenção e de forma inadvertida, foi uma data que o presidente Maurício estava licenciado, que ele não poderia ter assinado o documento. Aspectos materiais, parte daqueles contratos sobre a égide, vamos dizer assim, do patrocínio, produziram efeitos. Então o Palmeiras não poderia que as dívidas voltassem a estaca zero. Eu dou o exemplo, por exemplo, do caso do Miguel Borja. Sim. O Miguel Borja veio com investimento ainda sob patrocínio de 33 milhões. No momento que se houve a ruptura para transformá-lo num contrato de empréstimo, ele não poderia sê-lo por 33 milhões, na medida que ele já havia produzido efeitos sobre o patrocínio. O Borja, quando veio, o dirigente foi lá, tirou fotografia com ele, depois na chegada a patrocinadora explorou, levou ao seu estabelecimento de ensino para ele fazer a apresentação, ou seja, o que nós defendemos... abatido o valor. Sim, parte daquele contrato, na forma primitiva, que era a forma do patrocínio, produziu efeitos. Sim. Então nós não poderíamos fazer essa nota de corte. Então são essas questões que hoje estão no COF, e foi muito válida a sua pergunta, para deixar claro até para o torcedor palmeirense o seguinte: não existe uma questão política na discussão. Não, o que o COF examina são os aspectos legais, essencialmente legais e técnicos, jurídicos e de contabilidade. Até porque, Savério, existe uma comoção, né? O torcedor, sabendo do poderio financeiro da Crefisa, ele acha que se você analisar ou criticar ou não ir de contra o que existe na gestão da Crefisa no Palmeiras, ir de contra, você não quer que o time tenha jogadores contratados, você não quer investimento do clube, e não é isso. Vocês estão vendo só a questão legal, até porque se provou agora que o ônus pode ficar só para o Palmeiras. Sim, só para o Palmeiras, né, com a criação dessa obrigação. E na realidade, é importante também deixar claro o seguinte:
Não é que nós não sejamos favoráveis a esse patrocinador, pelo contrário, ele tem que ter lugar. O que ele não pode é misturar as coisas, né, e utilizar mais de um chapéu, como acontece hoje, da conselheira, da credora, da patrocinadora. Nós queremos que ela permaneça, mas dentro de uma condição como outros patrocinadores já o fizeram. E é um argumento também um pouco falacioso, Fred, se me permitir, claro, dizer desta dependência total ao patrocínio da Crefisa. Vamos admitir, por hipótese, o seguinte: hoje ele gira em torno de 80 milhões. Se ela de fato for embora, como ela ameaçou ontem, por exemplo, que iria, e o Palmeiras conseguiria no mercado tranquilamente a metade desse valor, vamos admitir, 40 milhões, não é difícil. No momento, na medida que ela tem a exclusividade sobre as propriedades do Palmeiras, por 80 milhões, que a gente vá ao mercado em busca de 40, com 2 ou 3 propriedades, é factível que isso aconteça. Tá. O que significaria dizer que nós estamos falando de um default de 40 milhões no ano, que hoje equivale, tendo por vista a previsão orçamentária do Palmeiras de 550 milhões, a um valor de menos de 10%, de 7%, 8%. Então esse 7%, 8% você consegue em outras vias, talvez potencializando o Avante, com o próprio incremento das receitas de estádio, com conquistas, premiação por conquistas, buscar esse valor, com a venda de jogadores, ou otimizando o seu custo dentro do departamento de futebol hoje, por exemplo. Qualquer diminuição que você faça dentro do departamento, é bem-vindo. Você vai conseguir alcançar. Então, não é que ela indo embora, o Palmeiras ficaria numa situação, vamos por extremos, de não conseguir apagar suas luzes. Não é verdade. É um déficit de 7%, 8% totalmente contornável. Não é o que nós queremos. Ninguém lá hoje trabalha para que o patrocínio vá embora. Mas se for, há medidas e há a forma da gente buscá-lo. Saber, eu sempre me manifestei contrário a Leila ser conselheira. Não pelo fato se ela existiu, se ela foi sócia em 96 ou não foi, que o Mustafa acabando deu a anuência mostrando que ela foi conselheira. Não isso. Mas eu acho que existe algo que vai de encontro. Uma patrocinadora não pode participar da vida política do clube. E a mesma coisa ao contrário, alguém está na vida política do clube e não se tornar depois um patrocinador do time. E ela vem se manifestando de uma forma que está desagradando as pessoas. No conselho ela se manifestou de forma pública e as pessoas não gostaram, muita gente não gostou. Eu sei que teve gente que apoiou, aplaudiu, mas tem gente que não gostou achando que ela fez chantagem. E agora ela dizendo que se vencer alguém na oposição, ela retira o patrocínio imediatamente. Uma outra espécie de chantagem, eu acho muito ruim para o clube, porque parece que chegou a Crefisa, começou o futebol. É verdade, o Palmeiras começou através da Crefisa. Então, como que você vê? Você acha ruim, há um conflito de interesse ser patrocinadora e conselheira do clube, Saverio? Eu acho, eu não tenho dúvida disso, e vou até te dar um exemplo. Isso aconteceu também no COF, porque ela pediu à presidência do COF que comparecesse para que pudesse dar a versão dela a respeito das alterações contratuais que foram levadas a efeito no final do ano e no início desse. E nessa reunião ela também, de uma certa forma, ela não respeitou as opiniões dos membros do COF. É claro que ela estava lá para esclarecimentos, mas ela quis fazer valer a verdade dela como absoluta, e eu não acho correto que seja dessa forma. Ainda mais no COF, que é um órgão especial dentro do clube e que está lá justamente para verificação dessas informações e desses números. Mas, por exemplo, falando do conflito, no final do ano passado, por competência funcional do COF, o COF fez aprovação. O COF mensalmente aprova os balancetes mensais e no início do ano ele examina o balanço que vai à aprovação do Conselho. E esta aprovação precedida de um parecer do COF. O parecer que o COF fez para esse ano, ele trazia e veiculava uma ressalva, porque tínhamos tomado conhecimento naquele dia ou no dia anterior da mudança dos contratos. E depois, quando ela foi ao COF, ela nos explicou que, a partir da glosa da Receita Federal, ela havia determinado a sua contabilidade, a sua diretoria financeira, que fizesse as alterações ainda no exercício de 2017. Isso ela falou textualmente. Eu, inclusive, fui o primeiro a ter oportunidade de fazer uso da palavra e perguntei a ela, pedi que ela confirmasse pela necessidade do Palmeiras compatibilizar os seus lançamentos contábeis com aqueles da patrocinadora. Muito bem. E ela confirmou. Só que na reunião de janeiro deste ano,
na qualidade de conselheira, ela ouviu a aprovação do balanço, o parecer do COF com ressalvas e não fez nenhuma menção. Certo. Quando naquele momento ela, detentora da informação pelo lado do patrocinador, deveria ter minimamente feito uma objeção, uma ressalva que fosse. Então, são inúmeros os casos, mas esse é um que é bastante sintomático porque aconteceu e numa questão bastante espinhosa, que é a aprovação do balanço, perdão. Sim, e há uma promessa de injeção de dinheiro por parte da Crefisa, né? Mais valores, Savério. É possível, não é possível? Eu queria que você explicasse até para quem está acompanhando a gente o que ela prometeu de possibilidade de mais injeção de dinheiro. E se isso de alguma forma é colocado exatamente para tentar convencer, não vamos ficar cutucando a Crefisa, porque estão prometendo que vai colocar mais dinheiro para ajudar aí. Aqui, Fred, nós temos algumas situações no momento na mesa. Tá. Primeiro, a questão da lei de incentivo fiscal, pela qual ela disse que vai captar recursos da ordem de 60 milhões. Pela legislação atual, que ela pode dispor de 1% do valor do imposto de renda dela, significaria dizer que para 60 milhões ela teria que ter 6 bi só de pagamento de imposto de renda. E ela não tem Não isso. é faturamento. O faturamento foi 2 bilhões, né? Isso. Porque aí de 6 bi você tiraria 600 milhões, 10%, 1%, 660 milhões. Recentemente ela corrigiu que isso não seria via Crefisa diretamente, mas sim via outros agentes privados que ela buscaria esse recurso. Tá. É difícil uma captação dessa ordem, é difícil uma captação, desculpe, eu sei que não é o caso, mas eu, por exemplo, frequento desde criança e frequento até hoje o Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, que é um modelo na captação. E os valores... Até para manutenção de modalidades olímpicas. Exato, que é o carro-chefe do clube, ele não passa por aí. Então, esta é uma questão que hoje está em discussão e que eu acho pouco provável, que às vezes ela faz alguma confusão também, que esses valores se destinariam a obras para melhoramento e aperfeiçoamento da estrutura social, o que não é permitido. Tá. Então, essa é uma questão. A segunda questão diz respeito a esses investimentos pontuais na aquisição e na ajuda, formação de elenco e tal. Eu acho que neste modelo novo, que inclusive é um modelo sobre o qual já veio o Lucas Lima, que aí já é um contrato de empréstimo na sua origem, desde o início, as promessas continuam a existir, mas o Palmeiras tem que avaliar com muito cuidado, porque isso passa a ser uma obrigação, o que nós até falamos outro dia no COF, para melhor visualização, uma bomba relógio. Na verdade, o Palmeiras tem um prazo para conseguir negociar o jogador. Para conseguir negociar o jogador, e se não fizer, aí a dívida vence toda antecipadamente. Some-se a isso o fato que os encargos financeiros, porque aí no contrato de empréstimo pressupõe a remuneração do capital através do CDI, que é o caso dos contratos, até porque ela é uma agência financiadora, uma instituição financeira, ela nem pode fazer diferente. E hoje a somatória disso que se chama, os economistas falam do trabalho da dívida, é de 600, 700 mil reais por mês. Por mês. O que significa dizer um atleta de 600, 700 mil, que é um atleta de nível, um salário que o Palmeiras paga por mês para o serviço da dívida, que a turma fala, o serviço da dívida. Isso mostra, Savério, que é muito mais complexo e não é tão simples assim essa parceria Palmeiras-Crefisa, Faculdade das Américas. Mostra que um primeiro momento nosso, Palmeiras multimilionário, rico, o clube mais rico do país, Real Madrid das Américas, foram colocados em certo momento. Não é assim, Savério. Não é assim, Fred. E mais uma vez, desculpe ser repetitivo, é importante nós dizermos o seguinte: ninguém é contra o patrocínio da Crefisa, a colaboração que a Leila Pereira queira ter com o clube, não é isso. Só que nós precisamos criar um ambiente favorável, e isso o presidente Paulo Nobre colocou o Palmeiras nesse caminho, que é um caminho de construção e de criar um ambiente para que o Palmeiras possa caminhar com as suas próprias pernas. E com uma variedade de receitas dentro dessa cesta, que é o que acontece hoje com o programa de sócio-torcedor, com as rendas advindas da Arena, com outros contratos, com a exploração de marketing, com outras situações, com o contrato de televisão e com conquistas e com o próprio rodízio, com o próprio turnover do elenco, fazendo operações. Por exemplo, agora a gente teve a possibilidade de fazer uma operação
que a diretoria, por razões, e aqui não vem ao caso entrar nesse mérito do Dudu, mas essa operação significaria para os cofres do Palmeiras, por exemplo, 1,5 vezes aquilo que ele investiu, 15 milhões de euros. O Palmeiras investiu 6 há 2 anos atrás, se creditaria dos 6 e teria 1,5 vezes. Então, são esses mecanismos que o Palmeiras tem que fazer. A receita do patrocinador, que hoje vultuosa, corresponde a menos de 30%. Tá. Então não é só isso. E o Palmeiras precisa, aliás, é exemplo dos outros clubes também, né? Existem aí questões hoje, o projeto da Sociedade Anônima Futebolística, outras questões que os clubes precisam se preparar para a criação de um ambiente propício ao futebol, que amanhã suas ações sejam negociadas em bolsa. Enfim, esse é um outro aspecto, claro, que não é o que se discute aqui. Tá. Mas o Palmeiras precisa ter esta força de sustentabilidade. E isso não passa somente ou exclusivamente pela Crefisa. Vamos ao intervalo, nosso primeiro bloco se encerrando agora, nosso intervalo Premier League, e já voltamos com mais Savério Orlandi para você entender bem aí um pouquinho sobre essa história do apoio da Crefisa, essa vida conturbada. Palmeiras nunca consegue ficar tranquilo em algum momento, é incrível. E a gente pode falar e vai falar muito a respeito ainda com o Savério Orlandi aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para, aqui com o Rafael Pianucci, vocês já conhecem, responsável pelo Premier League Fantasy Game, que está agitando. Na Copa do Mundo foi um sucesso. Mas o que vem pela frente, o que você pode contar já para quem acompanha A Bola Não Para? Além do brasileiro que não vai parar até o final de novembro, a gente vai ter o campeonato inglês agora, o campeonato espanhol e logo na sequência a Copa dos Campeões também. E não deve parar por aí, né? Não, ano que vem tem muito mais novidade. Que legal. Então, para você que ainda não conhece, premiumleague.com.br ou pelos aplicativos através do seu celular, tanto iPhone, Android, você pode baixar o Premier League e começar a curtir, a jogar e discutir futebol de uma forma diferente. Estamos de volta, a Bola Não Para, canal do Fred Júnior, sempre em nome de Premier League, Fantasy Games, sucesso, Premier League, você pode baixar no aplicativo no seu celular, escalar seu time no Brasileirão, tem Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino, Champions League, a badalada Champions League, já na fase de grupos, a partir de setembro, você vai poder participar através do Premier League. Baixa o aplicativo ou entra no site premiumleague.com.br. Também você pode ouvir a nossa entrevista na Rádio Prado, radioprado.com.br, a rádio da educação, ou baixando o aplicativo no seu Android. Eu estou ao lado do Savério Orlandi, já foi diretor de futebol do Palmeiras, conselheiro palmeirense, faz parte do COF, Conselho de Orientação e Fiscalização do Palmeiras. E a gente falando, claro, da Crefisa, patrocínio, da parte política do clube, e ainda falando um pouquinho mais sobre esse lado de patrocínio. Savério, como que você tem observado as manifestações da Leila? As pessoas estão observando meio que um lado de chantagem, ela ameaçando que vai sair se entrar alguém na oposição. Como você tem observado o que ela vem falando a respeito? Vocês estão analisando dessa maneira? Você, particularmente, analisa dessa maneira? Manifestações não estão sendo agradáveis e há um certo perigo quanto a isso, Savério? Eu acho que sim. Eu acho que ela é um pouco intempestiva, ela não consegue se segurar. Ser contrariada é difícil para ela. É muito difícil. Veja, se nós formos pegar em breve retrospectiva, quando ela chega no Palmeiras em 2014, ela tem de início, o que eu até brinco com alguns e chamo de uma lua de mel com Paulo Nobre. Né? Eles passam alguns meses com muita cumplicidade, até o momento que, por um fato menor, não que ela não tivesse razão... Uma camiseta sem o nome da empresa, sem o nome da empresa, o patrocínio no campo não aparecendo... Que eram questões absolutamente solvíveis e tal. Ela acaba tendo esse destempero com o Paulo, que também não gosta de ser contrariado, e aí acabou espanando um para cada lado. Num segundo momento, a mesma coisa aconteceu em relação ao presidente Mustafa Coutursi, que alçou a uma condição discutível sobre o aspecto jurídico, se ela teria ou não teria... Uma condição legal para ser conselheira. Para ser conselheira. Ainda assim, ele a endossou pessoalmente. Ela, mais de uma vez... fez menções honrosas e falando da importância e do quanto ela o considerava, para agora tratá-lo nessa mesma condição, né? Então, essa posição, essa intempestividade dela
é uma coisa muito perigosa para o clube, na minha visão. E, sobretudo, em relação aos pares, porque no momento que ela adquiriu a qualidade de conselheiros e de conselheira, e lá entre conselheiros, ainda que tenhamos divergências e tal, mas existe um ambiente de cordialidade, de reciprocidade. E que ela acaba não... Ela está tratando um grupo, como ela mesma disse recentemente, a Banda Podre e tal, e esse outro grupo que está próximo a ela numa outra condição. Foi a mesma coisa que aconteceu no comparecimento dela no COF. Isso ela precisaria rever, porque isso não faz bem para o clube e nem para ela, chegando ao clube. Amanhã ela será cobrada por isso, talvez por pessoas que hoje estão ao lado dela. Quando ela diz que foi alguém do Palmeiras que ligou para a Receita Federal e denunciou o contrato da Crefisa, foi alguém mesmo, Savério? Não sei te dizer, mas pela minha militância jurídica e pelo meu dia a dia de advogado, acho pouco provável. Acho pouco provável. Foi muito holofote e uma hora ia acontecer? Uma hora ia acontecer. Eu pessoalmente, entendi aquele modelo do contratual inicial desde o início como um modelo frágil. Disse isso ao presidente Paulo Nobre, disse isso ao Maurício, então vice, disse à nossa diretoria jurídica, quando nos foi apresentado no COF. Entendia que aquele modelo não se sustentava e, em razão disso, não foi só em razão disso, mas também pelo volume dos negócios e, efetivamente, pelo lançamento errado que a contabilidade dela fez por conta daqueles instrumentos, que a Receita foi. Acho pouco provável que tenha sido a partir de uma denúncia, porque a Receita ela não vai se movimentar a partir de uma coisa dessa. Não, é verdade. E Savério, ainda aproveitando nesse lado, na parte política, houve uma mudança no estatuto. Agora o presidente, a partir da próxima eleição, em outubro, vai ter um mandato de 3 anos. Isso. Há essa discussão jurídica se poderia se mudar para beneficiar quem está no poder. O caso do Maurício Gagliotti será candidato à reeleição, oficialmente não se fala ainda, mas será candidato. Está se montando, inclusive, chapa já para as vices, né? Estão discutindo sobre isso. E há essa discussão se era legal, se não é legal ter mudado para beneficiar quem está no poder. Qual a sua avaliação pelo lado jurídico, a avaliação também como conselheiro, se você faz parte do grupo que é ligado ao ex-presidente Paulo Nobre, vocês não queriam essa mudança, eu acredito não pela mudança do tempo, mas sim pela condição que foi apresentada essa mudança, exatamente próxima de uma eleição, num ano de uma eleição. Qual é a sua avaliação, Savério? Primeiro, essa mudança ela foi aprovada no âmbito do Conselho e agora vai ser referendada pela Assembleia Geral de Sócios para entrar em plena vigência, que eu acredito que vai acontecer. O que nós discutimos, na realidade, é o seguinte: foi feita uma comissão de reforma estatutária em 2003, em breve retrospectiva. Sim, também. O Palmeiras, a última grande alteração estatutária que o Palmeiras passou foi em 2003, para adequação do Estatuto do Palmeiras ao novo Código Civil, então o novo Código Civil de 2001. Tá. Essa foi a grande e última mudança, da qual inclusive eu fiz parte na qualidade de conselheiro ainda iniciante. Na gestão do presidente Beluso, houve uma tentativa de fazer uma alteração, uma comissão foi formada, eu participei mais informalmente, na época tinha uma função executiva na diretoria de futebol, o tempo não me permitia, mas vi bastante e se pensava em fazer algumas alterações no estatuto para modernizá-lo, que acabaram não sendo levadas a efeito. Isso. Na gestão do presidente Paulo Nobre, com indicação e a eleição do Antônio Pompeu, do presidente Antônio Pompeu no CD, ele nomeou uma comissão bastante grande, que era suprapartidária, com vários nomes, bastante pluralista. Até na origem eu entendia que ela poderia não funcionar, como efetivamente aconteceu, porque eram muitos nomes. E se discutiram vários temas, dentre eles essa questão da eleição. Essa questão, no âmbito da comissão, nunca teve unanimidade, diversamente do que estão falando agora. Tá. Se tinha o modelo da permanência no 2+2, que é o atual, 3+3, ou a corrente majoritária era por um único mandato de 3 anos. Sem reeleição. Sem reeleição. Depois essa comissão se tornou uma comissão diminuta, com 7, 8 nomes, nos anos de 14 e 15, da qual eu fiz parte também. E acabou não indo a votação no CD. Com a chegada do Serafim como presidente, ele fez uma terceira comissão, da qual eu fiz parte também, e depois, mais recentemente, da quarta, da qual eu fiz parte também. Ou seja, em nenhum momento se teve consenso sobre essa alteração. Qual era a melhor maneira? O que nós discutimos mais, desde a comissão inicial, aquela que eu disse que era pluralista e tinham membros de todos os grupos do clube, havia um consenso entre todos que qualquer modificação que demandasse alteração no prazo de mandato
do presidente não seria, até por uma exigência do Paulo, não valeria para beneficiar aquele que estivesse no cargo. Então isso era um consenso entre todos os grupos. Isso era a única coisa já definida. Era a única coisa que havia consenso, que agora foi abandonado. Por outro lado, e o que se discute nessa reforma é que alguns itens foram pensados como itens que havia de fato convergência e nem poderia ser diferente, alteração do nome da rua, que não é mais Turiaçu, mudança Então, em meio a esses itens, e há um item que de fato o Palmeiras precisa passar por algumas adequações para atender a lei de incentivo, se veiculou essa questão dos 3 anos. Então é isso que se discute. Houve um assodamento, ou seja, fizeram de uma forma apressada, porque o estatuto ele precisa ser alterado, Fred, de uma forma sistêmica. Você tem que sistematizar o conjunto, sob pena de amanhã um determinado item alterado não conversar com outra disposição do estatuto. Então, nesse caso específico, se o mandato do presidente muda para 3 anos... Sim. E o mandato do cofista, que é aquele que o fiscaliza, permanece com 2, você tem uma mudança, um problema aqui. Então essa é a necessidade de sistematização. Eu particularmente gosto do modelo atual, que é o 2+2, mas discutiria com mais vagar o 3 ou até o 3+3, mas desde que ele não valesse para essa eleição. Sobre o aspecto jurídico, e no clube as pessoas têm falado muito sobre a questão do princípio da anualidade, de não ser aplicável. Isso dentro de uma associação esportiva, uma associação civil, não um poder público, eu acho que é questionável. Então eu acho até que se ela for referenciada no dia 4, ela vale qualquer discussão judicial. Se alguém quiser entrar na justiça questionando a decisão... Seria frágil porque o juiz ia dizer que ele não tem legitimidade para interferir dentro de uma associação esportiva. Tá? Agora, sobre o aspecto, a sua pergunta, o jurídico eu acho isso. E do aspecto moral, do aspecto institucional dentro do clube, eu acho que isso deveria ser, que era um consenso daquela comissão primitiva. Savério, já se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, só até aproveitando para esse lado político, né? O Maurício Gagliotti vai ser o candidato e a princípio o Genaro Marino será do outro lado. Você está nesse grupo que vai apoiar o Genaro como candidato, o Genaro que foi seu parceiro como diretor de futebol, Savério? Ainda não está definido, né? Eu acho que passa por um consenso, inclusive porque hoje existe um grupo que está sendo articulado e tem uma confusão muito grande que envolve uma disputa bipartidária entre Mustafa contra Leila. Que não é o caso, ou seja, em volta existe a figura do ex-presidente Mustafa, mas como existem vários quadros que estão nesse outro lado, né, nesse outro grupo, tentando se harmonizar, e o candidato natural deste grupo seria o Genaro. Claro que tudo pode acontecer. No meu caso pessoal, eu tenho uma amizade, né, com o Genaro. Na minha visão, já deveria ter sido ele, quando saiu o Paulo, por uma questão de como funciona dentro do Palmeiras e pelo que ele já deu e pelos lugares que ele já passou. Então, se ele realmente for esse nome que vai se viabilizar, ele vai ter o meu apoio. Não que eu tenho muito apreço pelo Maurício. O Maurício é um cara correto, eu acho que ele é um cara em ordem. Mas tenho algumas críticas à gestão dele, sobretudo a essa forma de relacionamento aí com o patrocinador, e aí nesse cenário eu apoiaria o Genaro, sim. Savério, mais uma vez, muito obrigado, prazer revê-lo. Obrigado. Valeu pelas explicações, acho que para quem está assistindo, conhecer um pouco mais, até dos detalhes burocráticos, detalhes de contrato, que o torcedor em si não tem tanto contato, não tem tanto conhecimento, e acaba tendo até uma outra avaliação a partir desse momento que você explica, Savério. Isso. É importante que o torcedor também tente se informar um pouquinho melhor, né? Não vá só nessas questões de antagonismos, que não é isso. O Palmeiras tem bastante mais. Legal. Agradecendo o Savério Orlandi, nosso convidado aqui no A Bola Não Para. Fica sempre o pedido, assistir, curtir, se inscrever no nosso canal. Sempre tem uma novidade para vocês. Toda segunda uma matéria inédita, sempre em nome de Premier League e também da Rádio Prado. Toda segunda às 7h30 da noite você tem uma entrevista inédita do A Bola Não Para. Até a próxima.